Olá, amigos, bem-vindos de volta para mais uma aula de Direito dos Contratos. Aqui nessa gravação eu vou comentar sobre a classificação dos contratos, que é um aspecto introdutório do assunto desse importante instituto do direito privado e que tem uma importância até na compreensão dos textos legais sobre o tema, e além da compreensão da própria aplicação, da interpretação de contratos, uma série de outros aspectos. Mas até mesmo na leitura da legislação básica desse assunto, são utilizados termos que pressupõem que o leitor conhece essa classificação. Certas regras a lei vai estipular para somente tipos de contratos, e aí ele vai mencionar, a lei vai mencionar isso, ó, determinada condição legal não se aplica a contratos bilaterais, por exemplo. O legislador pressupondo que a pessoa que está lendo ali saiba, então, o que seria um contrato bilateral. Então, a começar por esse motivo, além de vários outros que também se apresentam, e que até é desnecessário mencionar, porque só esse primeiro motivo já é mais do que suficiente para a gente, então, conhecer essa classificação. Eu vou explicar as principais categorias classificatórias que a doutrina identificou neste assunto. As categorias que são as mais utilizadas pela legislação e que as que já encontram uma certa consolidação na doutrina. Não vou tratar de todas as possibilidades, porque cada doutrinador tem uma visão um pouco diferente, alguns doutrinadores acrescentam novas categorias que não são admitidas por todos os demais, mas há um núcleo, há um conjunto de tipos contratuais que esses são amplamente reconhecidos, porque já vêm sendo trabalhados pela doutrina há muito tempo, e são, inclusive, tratados, incluídos no texto legal, como eu já mencionei. E é, então, nessas categorias já consolidadas e consagradas que eu vou concentrar, que eu vou firmar aqui essa gravação. Então, começando pela classificação mais básica, a gente nota que o direito divide os contratos entre típicos e atípicos. Contratos típicos seriam aqueles que encontram uma regulação bem detalhada em lei. Código Civil, uma lei específica ou não, mas há uma lei que traz uma série de detalhes e de regras e de até de certos direcionamentos, às vezes, da contratação naquele contexto. O legislador ele faz isso por uma série de motivos, às vezes aquele é um contrato mais importante em dada época da sociedade, às vezes é um contrato muito comum, às vezes é um contrato que já foi muito importante e que já foi, por isso, tipificado no passado e que continua sendo, porque a despeito daquele contrato talvez não ser tão celebrado mais, não há motivo também para revogar a legislação detalhada sobre ele. E um grande efeito prático de um contrato ser típico é o fato de que a celebração dele, então, abre espaço para negociações de termos em menor número. A compra e venda, por exemplo, é um contrato típico e as partes que vão celebrar, então, eles podem se dar o luxo de estabelecer só as condições essenciais, porque as vários outros aspectos dessa negociação já estão colocados na lei, no caso da compra e venda, no Código Civil propriamente dito. Então, as partes elas têm menos o que negociar nos contratos típicos, eventualmente elas podem até mudar o que a lei estipula para aquele caso, elas podem negociar de maneira diferente, isso vai ser possível na grande maioria das situações do direito civil, mas se elas estiverem satisfeitas com a previsão normativa, basta negociarem as lacunas, os pontos em que a lei não entrou. É um contrato, então, que dá para ser celebrado mais facilmente sem formalidade, porque você já tem um texto legal conduzindo ali o tratamento jurídico daquele assunto, entre várias outras questões. Mas o Código Civil, a legislação em geral, né, no caso do Código Civil especificamente, ele é no seu artigo 425, a gente vai notar a autorização dada para que as partes possam estipular contratos atípicos, quer dizer, contratos que não estão detalhados e previstos com uma riqueza de meandros por nenhuma legislação.
Ou seja, as partes vão inventar aquele contrato conforme for da conveniência delas. O que elas precisam respeitar, obviamente, é a teoria geral dos contratos, as regras gerais do direito contratual. O limite da legalidade não pode ser rompido nunca. Mas uma vez que esses limites são respeitados, as partes têm, então, uma liberdade para escolher o que elas querem estabelecer entre si, conforme a criatividade delas e a necessidade também indicar. É uma liberdade importante no dia a dia, vários contratos que ao longo do tempo até se tornam comuns, surgem como contratos atípicos, às vezes até se mantêm atípicos, a despeito de continuarem sendo celebrados com muita frequência. É o caso, por exemplo, dos contratos bancários, muitos deles são contratos atípicos. Os bancos bolaram um tipo de serviço, ofereceram aos seus clientes, os clientes concordaram, ali foi feito um contrato que estabelece ali todas as condições daquele negócio jurídico. Inicialmente, esses contratos nem nome tinham, com o passar do tempo os bancos vão atribuindo nomes para ficar mais fácil de referir a eles, mas boa parte deles não encontra até hoje nenhuma legislação detalhada. Não há nenhum problema, o artigo 425 autoriza isso. Repito, só não pode ser rompido o limite da legalidade, isso de modo algum. Um efeito prático imediato da celebração de um contrato atípico é que a parte precisa se preocupar em negociar os mínimos detalhes daquela relação jurídica, já que qualquer lacuna do instrumento contratual vai deixar aquela relação sem uma regra ser aplicada, uma regra direta, já que não há uma legislação que supra esses espaços. Muito bem. Classificação seguinte: os contratos podem se mostrar como formais ou informais. Os contratos informais, aqueles chamados também de contratos não solenes, não há neles uma exigência da lei para que alguma formalidade seja cumprida. Por exemplo, não há uma exigência que ele seja feito por escrito, não há exigência que ele seja feito por escritura pública, ou nada nesse sentido. Muito pelo contrário, nesse caso, a legislação vai deixar aberto para as partes negociarem e fecharem aquele contrato como bem entenderem. A única exigência para que se realmente identifique a presença de uma relação jurídica contratual ali é que haja um acordo de vontades. Se alguém vai invocar aquele contrato no judiciário, por exemplo, para fazer que alguma regra seja cumprida de maneira compulsória, o outro contratante negociou e não está cumprindo, essa parte que invoca a existência de um contrato vai ter que provar a existência dele, e quanto mais informal esse contrato tiver sido celebrado, mais difícil vai ser provar a existência daquele pacto para o judiciário, por exemplo. Mas difícil não significa impossível. O processo civil nos disponibiliza vários meios de prova e qualquer deles pode ser usados, quaisquer tipos de provas licitamente admitidas podem ser usadas para se comprovar a existência de uma relação jurídica, de um contrato que faça parte da categoria dos informais. E a gente viu na aula sobre princípios contratuais que essa é a regra no direito brasileiro. Como regra, o nosso direito prevê que os contratos não dependem de forma para serem válidos. Apenas em situações excepcionais é que a lei vai exigir que um determinado contrato seja formalizado por escrito, ou escritura pública, ou alguma outra exigência formal. O artigo 107 do Código Civil reforça isso que eu estou comentando. Segundo o teor dele, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Citei compra e venda como um exemplo de contrato típico, no slide anterior, e posso citar aqui a compra e venda como um contrato que, como regra, pode ser celebrado de maneira informal e no nosso cotidiano assim o é. Quantas compras a gente faz ao longo do dia sem preencher formalidade nenhuma? A gente simplesmente manifesta o desejo de comprar algo, a outra pessoa pode concordar ou não, uma vez concordando, ela diz as condições da venda, a gente negocia ali verbalmente, às vezes nem isso, às vezes até por gestos,
e a negociação ali é feita e já há um contrato. E se for necessário levar isso ao judiciário para fazer a negociação ser cumprida compulsoriamente, é perfeitamente válido, porque esse contrato em questão pode ser licitamente celebrado de maneira informal. A única dificuldade prática, já referida aqui, é uma eventual dificuldade de provar que realmente houve acordo de vontades. Mas em muitos casos a outra parte sequer discorda de que houve acordo de vontades, ela discorda de alguma outra questão daquele litígio. Em muitas situações há testemunhas, em muitas situações há, se não documentos que mostrem o acordo de vontades propriamente dito, mas que confirmam de maneira indireta a existência dele. Por exemplo, um e-mail em que eu escrevo para outra pessoa: poxa, você me prometeu entregar tal bem que eu comprei hoje e você não entregou, e a pessoa responde: ó, desculpa, assim que possível eu vou entregar. É uma confirmação indireta de que um contrato de compra e venda houve e que, inclusive, não foi cumprido pela parte ainda. Então, eu gosto muito de dizer isso, que a gente não pode confundir dificuldade com impossibilidade. Dificuldade de provar a existência de um contrato informal não significa que ele não tenha validade ou que nós jamais conseguiríamos provar a existência dele e que, em razão disso, não valeria a pena celebrá-lo. Em vários casos, inclusive, o que não vale a pena é formalizar um contrato em que a lei não exige nenhuma formalidade, ou seja, criar formalidades para um contrato informal. Se os valores em questão forem muito pequenos, se os interesses em jogo ali forem de monta muito reduzida, ficar formalizando essa negociação vai nos demandar muito mais tempo e energia do que, eventualmente, até desistir daquele contrato se ele não vier a ser cumprido. Por exemplo, você vai comprar um picolé na padaria, você não vai formalizar isso. Porque se, por exemplo, esse picolé vier derretido, você muito provavelmente não vai querer ao judiciário para pedir os seus R$ 3 de volta. O valor em jogo é muito pequeno. A tendência é que a pessoa, ao identificar que não teve o contrato, a expectativa contratual plenamente atendida, ela até pode tentar extrajudicialmente resolver aquilo com outro contratante, e se não for possível, a pessoa normalmente prefere desistir daquela questão do que levar ao judiciário, movimentar uma estrutura enorme para discutir um interesse muito pequeno. Então, em casos como esse, formalizar desnecessariamente uma negociação jurídica é que poderá acabar tornando ela mais onerosa, mais custosa. Já em situações em que os valores envolvidos são maiores, em que a negociação, a gente faz mais questão de que ela seja adequadamente cumprida, aí mesmo se tratando de um contrato informal, vale a pena colher um volume maior ali de demonstrações de que o negócio foi feito. Por exemplo, se ao invés de eu comprar um picolé na padaria, eu estiver comprando um aparelho eletrônico de grande valor, estiver comprando do meu amigo um computador que ele está me vendendo ali, que está me revendendo, eu posso, é válido eu celebrar essa compra de maneira absolutamente informal, mas talvez valha a pena eu me cercar de alguma documentação a mais, porque aí eu já não estou falando de R$ 3, estou falando de 4, 5 mil ou às vezes até mais. Então, se a coisa ali não se desenvolver, se a relação jurídica não se desenvolver muito adequadamente, aí a tendência do eu judiciário é muito maior. Para cobrar 3 mil, talvez não valha a pena. Mas para exigir o cumprimento de um interesse jurídico de 4, 5 ou até valor maior, aí já dá para gastar, despender energia para tentar ter o interesse contratual devidamente atendido ali. Mas a compra e venda é um bom exemplo aqui, não somente porque ela, em muitas situações, ela é celebrada de maneira informal, e ela assim pode ser celebrada, mas é porque é um contrato em que também nele a gente vai encontrar o gancho para a gente falar da outra categoria classificatória, que é dos contratos formais, que são aqueles que a lei exige uma certa formalidade para que ele seja válido. Por exemplo, que ele seja feito por escrito, por exemplo, que ele seja registrado no cartório, ou a exigência que a lei vem a demandar. A compra e venda, quando ela se liga, quando ela tem por objeto bens imóveis, acima de determinado valor estabelecido no Código Civil, aí ele passa a ser um contrato formal.
Por isso que eu disse há pouco que a compra e venda, como regra, é um contrato informal. Mas há situações que o Código Civil vai exigir que ele seja celebrado, inclusive, por escritura pública. Né? Como eu disse agora há pouco, quando ele tem por objeto direitos reais sobre bens imóveis. A compra e venda prevê a aquisição de direitos reais sobre bens imóveis, cujo valor patrimonial supera um limite, um patamar de salários mínimos que o Código Civil elenca para a gente. Então, veja, mesmo um contrato que, como regra, é informal, pode haver situações que o Código exige a formalidade naqueles casos. Há outros contratos que serão sempre formais e alguns contratos em que a regra é o da formalidade e a exceção é a informalidade, como é o contrato de doação. Pouca gente atenta para isso, mas a doação é um contrato típico, é detalhado no Código Civil, e uma das regras do Código é exatamente que a doação tem que ser feita por escrito. E aí o Código vai indicar um conjunto de circunstâncias que formam uma exceção. Quando a doação é de bens móveis, de pequeno valor e para entrega imediata, aí ela não precisa ser feita por escrito. Fora isso, a doação depende da forma escrita para ser válida. E o Código também vai nos informar que, num contrato informal, as próprias partes podem, por negociação, transformá-lo em formal. Ou seja, a gente negocia um contrato que, pela lei, ele pode ser celebrado de qualquer maneira, por gesto, pelo telefone, por WhatsApp, né? Por qualquer forma válida de acordo de vontades, mas nós decidimos em conjunto e colocamos no nosso negócio uma cláusula dizendo que aquela nossa relação jurídica só pode ser modificada ou qualquer outra negociação nela só pode ser feita por escrito, por exemplo. A gente estaria tornando formal uma relação jurídica que, a princípio, seria informal. O artigo 109 do Código Civil trata disso de maneira muito clara. Na foto que ilustra o slide, eu até coloquei uma pessoa que está, ao que parece, né, negociando algo de cunho profissional até, né? É uma pessoa que aparenta estar num ateliê, num local de trabalho, com um documento em mãos, ali provavelmente negociando algo, e veja, ele negocia pelo telefone. A ideia que, pelo menos eu tive com essa foto, que eu quis trazer para vocês, ao colocar lá no slide, é de que seria alguém fazendo um contrato informal pelo telefone. É possível? Sim. Podemos imaginar que ele está, por exemplo, negociando a contratação dos serviços dele. Prestação de serviço é um contrato informal. Ele é típico, o Código Civil o regula em detalhes, e lá nessa regulação do Código está dito que a prestação de serviço não depende de nenhuma forma específica para ser válida, para ser contratada. E acho que essa foto serve para ilustrar essa questão, ilustrar esse exemplo. Podemos imaginar que essa pessoa está negociando os serviços dela própria, né, fechando com algum cliente a prestação de serviços ali pelo telefone. Perfeitamente possível. Inclusive, o telefone é um meio de negociação que até permite se gerar uma prova indiscutível do que foi falado entre as partes. A ligação telefônica pode ser gravada. E principalmente se a outra parte é avisada disso, se quem está gravando avisa, olha, eu estou gravando essa ligação, ok? Essa gravação pode perfeitamente ser usada como prova num processo judicial, confirmando a relação jurídica entre aquelas partes, o que foi negociado entre elas, fazendo com que aquilo possa ser cobrado em juízo. Muito bem. Existe uma classificação importante no Código Civil e outras leis a usam muito para estabelecer certas regras somente para um tipo e outras regras somente para outra categoria dentro desse critério classificatório, que leva em conta as obrigações que são geradas dentro daquela relação contratual. É muito comum os contratos gerarem obrigações recíprocas. As duas partes têm obrigações ali. Vou manter o exemplo da compra e venda. Compra e venda é o contrato mais celebrado hoje em dia, e não é à toa, então, que eu vou
em vários momentos, invocá-lo aqui como exemplo, porque ele atravessa essas categorias classificatórias todas. Certamente, todos que estão me assistindo já celebraram algum contrato de compra e venda na vida, teve essa experiência, então vai saber se inserir no contexto do que está sendo discutido aqui com extrema facilidade. Então, você celebrou uma compra e venda alguma vez na sua vida, com certeza, e você notou que naquele contrato as obrigações eram recíprocas. Se você era o vendedor ou a vendedora, você tinha a obrigação de entregar o bem vendido, o comprador ou a compradora tinha a obrigação de pagar o valor combinado. Agora, nem todo contrato tem essas obrigações recíprocas. Alguns contratos geram obrigações para somente uma das partes. É o caso, por exemplo, da doação pura e simples. A doação ela tem uma série de possibilidades. A doação ela pode estabelecer encargos para o donatário, né? Existe uma série de circunstâncias admitidas pela lei, mas a doação mais conhecida, a doação clássica, digamos assim, é aquela em que o doador não exige nada do donatário, ele simplesmente exerce uma liberalidade de entregar um bem a uma outra pessoa. Essa doação, depois de firmada, depois de oferecida ao donatário, o donatário concordando com ela, havendo o acordo de vontades que faz surgir a relação jurídica, ela gera obrigação só para o doador. Doação pura e simples, obriga o doador a entregar o bem doado e o donatário não tem obrigação nenhuma. É um bom exemplo dos contratos que são classificados como unilaterais. Bom, dentro da classificação dos contratos bilaterais, há uma subdivisão. Os contratos que geram obrigações recíprocas, e eu até não mencionei quando eu estava abordando o slide anterior, apesar do próprio slide trazer isso, os contratos bilaterais, eles não só, né, são confirmados, são constituídos são caracterizados por prever obrigações recíprocas, mas a partir do momento em que eles são celebrados, há uma exigência da teoria contratual que essas obrigações sejam sinalagmáticas, quer dizer, que elas sejam minimamente relacionadas, sejam minimamente proporcionais. Não é uma proporcionalidade matemática. Né? Numa compra e venda, não tem que te pagar exatamente o valor que aquele bem vale. Até porque o quanto o bem vale varia de avaliadores. Você pode ter uma percepção de valor diferente da minha, diferente de uma outra pessoa. Então, só aí já haverá uma divergência de quanto aquele bem vale. Mas ainda, se houvesse uma confirmação aqui, uma unanimidade sobre o valor do bem, ainda assim nada obrigaria você a vender exatamente por aquele valor. Você poderia, por alguma pressa em receber o pagamento, por alguma necessidade prática da sua vida, você poderia aceitar receber menos do que aquele bem vale. Por alguma necessidade minha, alguma urgência de ter aquele bem com muita rapidez, eu posso acabar aceitando pagar um pouco mais do que aquele bem vale. Essas pequenas divergências, desde que não se mostrem exageradas, elas são admitidas, elas são entendidas como respeitosas à proporcionalidade que deve haver entre as obrigações recíprocas. O direito contratual, a gente viu isso na gravação sobre os princípios, inclusive sobre o princípio da justiça contratual, não vai admitir que haja uma desproporção muito grande. Que eu, por exemplo, pague por um bem, numa compra e venda, um valor muito abaixo do que aquele bem vale. Sobretudo se eu percebi alguma fraqueza na sua capacidade negocial, relacionada por inexperiência sua, por urgência em fazer aquele negócio, e eu decido acabar explorando dessa fraqueza negocial sua para realmente ter uma obrigação muito inferior àquela que você tem que me entregar em contraprestação. Aí os princípios contratuais vão buscar um reequilíbrio desse contrato, né? Ou me determinando pagar um valor maior, ou liberando o vendedor a me entregar menos quantidade dos bens vendidos, enfim, alguma providência
está autorizada a ser tomada para restaurar essa proporcionalidade mínima entre as obrigações recíprocas. Se as partes não estiverem de acordo sobre o que fazer para restaurar essa justiça, o judiciário pode ser acionado e tem poder, tem competência para agir nesse caso. Então, há uma exigência nos contratos bilaterais que haja essa reciprocidade de obrigações, não somente no sentido de serem obrigações opostas, né, entre partes que vão dirigir essas obrigações em sentidos opostos, mas também que haja ali algum nível de correspondência. E que, eventualmente, se uma das partes não cumprir adequadamente suas obrigações, isso impacta na exigência das obrigações do outro contratante. Há alguns institutos contratuais que a gente aborda aqui também, em gravações específicas para isso, nesse canal em que eu estou disponibilizando as minhas gravações. Você pode encontrar aulas, explicações sobre esses institutos, como, por exemplo, institutos que ligam à lesão, a vícios do consentimento. Né? Há medidas contratuais, há medidas legais que vão, então, exigir, vão demandar que as relações contratuais elas sejam reequilibradas de alguma maneira. Agora, o Código Civil ele vai permitir que essas obrigações recíprocas possam ser negociadas em dois cenários diferentes. Um cenário em que o Código imagina as partes fazendo questão dessa correspondência absoluta, fazendo questão em que realmente, se uma parte não cumprir a sua obrigação, a outra vai ficar liberada até de cumprir sua obrigação. Você pode ver isso na minha explicação sobre a exceção do contrato não cumprido, por exemplo. Isso é uma regra contratual importante dos contratos bilaterais, mas é dos contratos bilaterais dessa categoria em que as partes negociaram com essa premissa, de que elas faziam questão dessa correspondência existir. Digo isso porque existe um outro contexto permitido pelo Código Civil em que as partes vão negociar com uma outra premissa. As partes sabem, elas estão avisadas, elas estão cientes de que a obrigação da outra parte pode não vir como esperado, pode até não vir, e ainda assim elas querem celebrar o contrato, mantendo-se obrigadas a entregar o que elas precisam entregar. Vamos ressaltar isso aqui mais uma vez. Esse segundo contexto, essa segunda categoria, nela as partes estão cientes disso. Elas sabem da possibilidade de virem a não receber tudo que elas esperavam naquele contrato, ou de sequer virem a receber alguma coisa do outro contratante, e ainda assim elas aceitam manter as suas obrigações. É a regra do jogo naquele contrato, e essa regra é admitida pelos contratantes. Claro que isso não vai ser à toa, né? É algum interesse que move esses contratantes, alguma vantagem que eles estão enxergando naquele contrato, nem que seja eventualmente pagar um valor menor. Ó, eu vou aceitar fazer um contrato dessa forma, correndo o risco de não receber tudo que eu estou esperando, mas é porque eu não quero perder a oportunidade de celebrar esse contrato, e eu vou exigir em troca pagar um valor muito menor do que seria, do que eu pagaria num contrato em que eu exigiria um certo resultado. Ou, né, há até alguns contratos cuja natureza deles é assim mesmo. Contrato de seguro é um bom exemplo. Contrato de seguro, a pessoa contrata a cobertura securitária sabendo que ao longo daquele contrato ele pode não vir a receber indenização nenhuma da seguradora. Aliás, né, no contrato de seguro, há essa peculiaridade. O segurado contrata o serviço da seguradora torcendo para que não venha a receber a indenização correspondente. Porque a indenização será paga se algum evento indesejável acabar surgindo, evento esse que o segurado está querendo se proteger contra os eventuais consequências patrimoniais indesejadas, né? O carro ser roubado, um bem ser deteriorado, uma incapacidade de trabalho, o impedir de receber remuneração durante algum tempo. Então, isso chega a ser curioso, né? O segurado ele busca um serviço, ele aceita remunerar a seguradora por esse serviço, mesmo sabendo que ele pode não vir a receber a indenização,
E o segurado torce para que a indenização realmente não exista, porque ele prefere não receber a indenização e não passar por aquele evento indesejável, que é o evento segurado, do que o contrário. Muito bem, vejam, então são duas categorias ou subcategorias dos contratos bilaterais. Essa subdivisão que eu me refiro nesse slide só existe dentro do gênero dos contratos bilaterais, e a gente vai chamar esses contratos de comutativos quando as partes o celebraram, fazendo questão de conhecer quais eram as obrigações uns dos outros e de torná-las certas, né? Os contratantes querem a segurança jurídica, pelo menos, de que, ou, se não vão receber, vão poder cobrar e exigir do outro contratante uma determinada obrigação em certo volume, em certas circunstâncias. Vamos imaginar que, de novo, uma compra e venda, em que eu aceito pagar por um produto um determinado valor e eu quero receber aquele produto em determinada data em certas condições de uso. Eu faço questão disso nesse meu exemplo. Então, vou celebrar uma compra e venda de caráter comutativo. As obrigações de ambas as partes são conhecidas, são certas, são determinadas, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que a outra parte tem que fazer, e é certeza que no momento negociado eu terei que cumprir a minha obrigação, e a outra parte da mesma forma, sob pena de sermos demandados um pelo outro perante o judiciário para que levemos adiante o cumprimento compulsório. Ou a gente cumpre voluntariamente, ou a gente vai ser obrigado a cumprir no judiciário aquilo que foi combinado nos limites do que foi combinado. Agora, o outro contexto a que eu me referia é dos contratos bilaterais aleatórios, que tem esse nome porque dependem de uma alea, que é um termo bem antigo, hoje em dia é bem pouco usado, mas que remete à ideia de sorte, remete à ideia de incerteza. Sorte muito mais ligada à noção de incerteza, né? Eu entro numa relação jurídica sem saber exatamente o que eu preciso entregar ou sem saber exatamente o que eu vou receber da outra parte. É possível celebrar um contrato aleatório, vou ressaltar isso aqui mais uma vez, desde que eu, contratante, esteja confortável com a situação de contratar vantagens aleatórias, ou seja, desde que eu esteja ciente de que a negociação é naquele sentido e esteja de acordo em, eventualmente, não receber nada do outro contratante ou receber em quantidades ou de formas inferiores a que eu esperava. Repito o exemplo, contrato de seguro. O contrato de seguro ele tem essa característica, ele é essencialmente um contrato aleatório, e como a legislação já deixa isso claro, presume-se que quem contrata um contrato de seguro sabe dessa aleatoriedade. Sabe que pode ter que pagar todos os prêmios combinados, mas pode vir a não receber indenização alguma da seguradora, porque o contrato, né, o evento que sinistrado, o evento segurado, que é o chamado de sinistro, pode não vir a acontecer. É claro que se o evento segurado ocorrer, a cláusula que exige a obrigação da seguradora vai ser acionada e aí a obrigação da seguradora passa a ser obrigatória, nos limites do contrato. Mas a aleatoriedade do seguro estaria nessa incerteza do segurado de não saber se o evento em questão, ali, o evento objeto do contrato vai acontecer ou não, e caso não aconteça, ele pode vir a não receber toda a indenização contratada. Ou o evento pode acontecer com consequências menores. Eu contrato seguro do meu carro, por exemplo, prevendo desde a perda total desse carro, num acidente muito grave, até a cobertura pela seguradora de acidentes mais brandos. Então, o carro se envolver num acidente, eventualmente pode acontecer ao longo do contrato de seguro, mas não necessariamente eu vou receber toda a indenização contratada. A indenização mais alta, ela é prevista para danos muito graves ao carro, que levem à chamada perda total. Mas, às vezes, os danos são de menor monta, a seguradora vai me pagar uma indenização abaixo do teto do que havia sido negociado naquele contrato, porque ela vai se limitar a pagar os danos que foram observados, e se eles foram pequenos, a indenização também vai ser relativamente pequena.
De novo, aqui eu preciso voltar com a questão da compra e venda, porque aqui também a legislação vai permitir que as partes negociem a compra e venda, que naturalmente, classicamente, é um contrato comutativo, com características de aleatoriedade. O Código Civil permite, e a gente vê nos artigos 458 e 459 com extrema clareza isso, que as partes celebrem uma compra e venda, desde que isso seja a vontade delas, com viés aleatório. Os artigos 458 e 459 não se voltam somente para compra e venda, são artigos que se referem aos contratos aleatórios como um todo, mas o texto deles deixa clara a possibilidade dele ser aplicado não somente, dessas condições serem aplicadas não somente em contratos essencialmente aleatórios, como é o contrato de seguro, contrato de loteria, contrato de aposta, né? Mas também em contratos que são, a princípio, comutativos, mas as partes querem dar um viés aleatório. Então, é possível e até comum em certas partes do país que se celebre a compra de certos bens com pagamento antecipado pelo comprador. Então, o pagamento ele é estabelecido numa determinada quantia e esse pagamento vai acontecer em qualquer circunstância, inclusive ele é antecipado e o comprador paga aquele valor, mas não necessariamente o vendedor vai entregar tudo o que o comprador esperava. Por exemplo, há o contrato de safra futura, muito comum em regiões cuja economia é centrada na agricultura. Esses contratos são até muito costumeiramente celebrados com instituições financeiras. O agricultor procura um banco e ele vende a safra de produtos que ele sequer plantou, que ele sequer começou a produzir. Ele vende toda a safra de soja de 2021, por exemplo. Às vezes ele nem começou a plantar a soja naquele ano. Ele faz essa venda antecipada. Em 2020, ele faz a venda da safra que ele vai colher em 2021, recebe o dinheiro do banco, já contando que com esse dinheiro ele vai comprar os materiais que vai levar a plantar e levá-lo a esperar a melhor safra possível. Nesses casos, claro, o contratante tem a obrigação de pelo menos tentar obter o resultado esperado pela outra parte, pelo comprador aqui nesse exemplo. O agricultor tem a obrigação de se esforçar para que a safra seja a melhor possível. Mas se ele celebra essa venda com essa característica de aleatoriedade, se por algum motivo alheio à ação desse agricultor, a safra não vem na quantidade esperada pelo banco comprador, o agricultor entrega aquilo que ele colheu na quantidade que ele colheu e as obrigações dele são consideradas cumpridas. Obviamente, né, o banco vai exigir vantagens indiretas nesse caso. O banco, por exemplo, ele faz um estudo que aponta uma estimativa de colheita para o ano seguinte. Aquela estimativa daria um valor específico e o banco oferece para o agricultor um valor abaixo. Afinal de contas, o fato de estar pagando por antecipação e sem poder exigir uma certa quantidade de bens a serem entregues, dá uma vantagem enorme ao agricultor, que tem um custo, nem que seja um custo indireto para o comprador, neste exemplo, o banco, que então vai exigir ali alguma vantagem direta. Como eu disse, por exemplo, pagar um valor muito menor do que seria o valor a ser pago se aquela safra esperada, estimada para o futuro realmente se concretizar. Não deixa de ser uma aposta do comprador, uma aposta do banco. Ele vai pagar um valor esperando ter uma safra muito mais volumosa do que aquela quantia compraria em situações normais, mas aí o banco assume o risco da safra vir em quantidades menores, por pragas, por condições climáticas não previstas. E é possível até que as partes negociem que nenhuma quantidade venha a ser entregue ao comprador, nenhuma quantidade venha a ser entregue para outra parte. Isso é possível na troca de bens jurídicos variados. No caso do seguro, a gente está falando de um serviço. No caso dessa compra que os bancos fazem, de safra futura, de pesca futura, a gente está falando de produtos propriamente ditos. E é possível, então, essa negociação. O vendedor, o prestador de serviço, enfim, o contratante sobre o qual recai
a incerteza do quanto ele vai entregar, ele pode negociar essa possibilidade de entregar em quantidades que se mostrarem possíveis, não necessariamente a quantidade esperada pelo outro contratante, ou negociar um contrato até mais radical, né, de que ele tem apenas que se esforçar para obter a vantagem a ser oferecida para o outro contratante, mas que ele, inclusive, se seu esforço for todo em vão e ele não conseguir vantagem nenhuma a entregar para o outro contratante, que ele estaria liberado e o outro contratante ainda assim teria que cumprir a sua parte. Beleza. Agora, existe uma classificação que leva em conta os benefícios que o contrato diretamente cria aos contratantes. Muita gente pensa que essa classificação seria o exato oposto da classificação que a gente viu agora há pouco, que a classificação quanto aos benefícios diretamente criados pelo contrato seria diretamente ligada à classificação quanto às obrigações. Aqui, com relação aos benefícios, a gente já vê que o contrato pode ser chamado de gratuito ou oneroso. E muitos pensam, todo contrato gratuito é unilateral, todo contrato oneroso é bilateral. E isso não é verdade. Na maioria das vezes, essa correspondência existe, mas ela não é uma regra. Ela não é algo que necessariamente precisa estar presente. É possível um contrato gratuito ser bilateral, né? É possível que um contrato oneroso seja unilateral. O contrato gratuito ele gera obrigações a ambas, obrigações não, vantagens a ambas as partes. E aí eu estou falando de vantagens diretamente retiradas do contrato. Se a gente for levar em conta vantagens indiretas, vantagens pessoais fora do contrato, aí todo o contrato geraria vantagem para todo contratante, porque se o contrato é algo que a parte celebra apenas quando quer, ela só vai celebrar se ela tiver algum ganho ali, nem que seja um ganho de consciência. Né? A pessoa se sente feliz por doar dinheiro para caridade, por exemplo. Esse sentimento de alegria, né, de satisfação por estar ajudando os outros, é um ganho que a pessoa tira do contrato, mas é um ganho indireto. O que vale para essa classificação são os ganhos diretamente gerados pelo contrato. E aí, nesse exemplo, assim, o doador que faz uma doação para caridade, ele não tira do contrato diretamente uma vantagem contratual. Ele tem vantagens pessoais indiretas, mas do contrato, o doador não tem vantagem direta nenhuma. Pois bem, nos contratos em que há vantagens diretas criadas para ambas as partes, nós vamos falar em contratos onerosos. Já aqueles contratos que criam vantagens diretas somente para uma das partes, a gente vai chamar de gratuito. E veja, é possível um contrato oneroso, que cria vantagens para ambas as partes, ser um contrato também, do ponto de vista da obrigação, unilateral. Ele gera obrigação só para uma das partes. É possível gerar vantagem para ambas e obrigação só para uma. Como é possível um contrato gratuito, que gera vantagem somente para uma das partes, ser bilateral, sobre aquele outro ponto de vista, ele gerar obrigações para ambas as partes. Então, fiquem muito atentos a isso, não se limitem ao ter que classificar um contrato, achar a classificação entre unilateral e bilateral e já entender, já achar que você vai poder fazer a classificação entre oneroso e gratuito por decorrência. Se esse contrato que eu estou analisando é unilateral, ele tem que ser gratuito também. Não é verdade. Faça a análise critério por critério. Entendeu? Concluiu que um contrato é unilateral ou bilateral, na hora de analisar se ele é oneroso ou gratuito, faça a análise completa. Não queira achar um atalho ligando uma categoria a outra, porque isso não necessariamente essa ligação não necessariamente vai acontecer. Bom, um contrato que normalmente gera vantagens diretas para ambas as partes. Compra e venda. O comprador tem o bem que ele queria, o vendedor tem o dinheiro que ele queria por aquele bem. Locação de imóveis é um contrato oneroso também. O locador ele tem o dinheiro que ele queria, que ele almeja, e o locatário tem o acesso ao bem que ele quer usar. Prestação de serviço é outro contrato oneroso. Agora, como contrato gratuito, um bom exemplo é, de novo, aqui a doação pura e simples.
quando o doador ele resolve doar algo para alguém e não exigir nada desse donatário, o donatário, então, ele só tem vantagens nesse contrato. O doador, por outro lado, diretamente falando, não tem vantagem nenhuma. A doação pura e simples gera vantagem somente ao donatário. Bom, falando de obrigações e até vantagens, uma coisa está ligada à outra, não há uma ligação imediata e direta, como a gente viu aqui agora. Contratos que geram obrigações recíprocas não necessariamente geram vantagens recíprocas, mas há sim uma correlação aqui, não imediata, não direta, mas há uma correlação, de modo que quando a gente fala em obrigações, de uma parte há potencialmente vantagens do outro lado e vice-versa. Então, depois da gente ver esses dois fatores, a classificação que leva em conta esses dois fatores, vale a pena a gente analisar como que o código nomeia e separa os contratos em categorias a partir do momento de cumprimento das obrigações. A gente celebra o contrato, estipula as obrigações para quem quer que vá ficar obrigado ali, e num segundo momento a gente vai estipular quando que essas obrigações têm que ser cumpridas. Às vezes, a obrigação tem que ser cumprida na hora da celebração do contrato ou logo depois. Compras e vendas de pequenos valores, normalmente, elas são acertadas para a entrega dos bens imediatamente, ou muito pouco tempo depois, e o pagamento da mesma forma. Voltando ao exemplo de alguém que vai comprar um picolé na padaria. Você chega na padaria, você não compra o picolé e combina com a padaria entregar aquele picolé daqui 30 dias. Apesar que é até lícito uma negociação como essa, mas é muito incomum. Normalmente você vai na padaria e já exige que o picolé já esteja lá, inclusive. Você já vai receber o picolé imediatamente e vai logo em seguida fazer o pagamento. Quando muito, vai ser feito ali uma negociação que vai permitir te pagar um tempo depois, porque se você, por exemplo, acertar o pagamento por cartão de crédito, né, então o seu eventual desembolso vai ser num período que aqui é considerado, sim, um período de pequena diferença. Então, a compra e venda, no geral, na grande maioria das vezes, é um contrato que entra na categoria daqueles chamados de execução imediata. As obrigações das partes são cumpridas numa prestação única, no momento da celebração ou logo depois. Você vai comprar um caderno na papelaria, também é um contrato de execução imediata. Um serviço mais rápido que você vai contratar na sua casa. Você contrata um eletricista para instalar uma luminária. Né? Você vai combinar com ele, beleza, você está disponível, então pode vir aqui na minha casa. Quando muito, você vai agendar um período próximo ali. Esse eletricista chega, assim que ele está pronto para executar o serviço dele, ele executa logo em seguida e o pagamento também se dá logo em seguida. Quando muito, um pouco tempo depois do contratante ter recebido o serviço. Né? Um cheque ali para alguns dias, né? Mas não há uma diferença muito longa entre o momento ali da celebração do contrato e o momento do cumprimento da obrigação por esse contratante aqui deste exemplo. Mas também a gente sabe que mesmo a compra e venda, em situações um pouco menos comuns, não dá nem para dizer que sejam situações raras, não. Vocês vão entender quando eu aprofundar no exemplo. Mas é que são situações que, diante das compras e vendas de execução imediata, elas são de menor grau. Mas são situações até relativamente comuns. Muitos dos que estão me ouvindo aqui agora já devem ter celebrado compras e vendas com obrigações de execução futura. Execução futura é uma categoria, então, que vai ter uma subdivisão que vai abarcar a execução continuada, que é quando as obrigações são cumpridas por meio de chamadas subvenções periódicas, quer dizer, prestações que vão se repetindo ao longo do tempo. Acontece quando, por exemplo, você compra um bem e acerta o pagamento em 5 parcelas. Cada mês você vai pagar uma parcela. Você está cumprindo, pelo menos a sua obrigação, ela é de execução continuada.
ela se estende ao longo do tempo e se divide em várias parcelas. A obrigação de um locatário de imóvel, por exemplo, é uma obrigação de execução continuada. O locatário vai acertar um contrato, por exemplo, de aluguel por 3 anos. A cada mês ele vai fazer um pagamento, né? Uma obrigação que se prolonga no tempo e se divide em parcelas. Mas a execução futura pode ser na submodalidade da execução diferida, que é a execução que acontece de uma só vez, porém, muito tempo depois da celebração do contrato. Na compra e venda, isso acontece com uma certa frequência. O sujeito compra um bem, às vezes até já leva o bem para casa e vai pagar, sei lá, 90 dias depois. A negociação vai permitir isso. Ou o contrário, há situações também que o comprador busca um bem, faz o pagamento e vai receber esse bem algum tempo depois. Eu me lembro de aquisição de carro, em alguns momentos o mercado de automóveis está mais aquecido, alguns carros estão sendo mais procurados que os outros, e às vezes acontece da pessoa ir na concessionária, comprar o carro e a concessionária prometer para entregar dali 4 meses, por exemplo. Aí a gente tem, por parte da concessionária, um contrato de execução futura na modalidade diferida. Aí é aquilo que eu comentei agora há pouco. Alguém pode estar pensando, poxa, mas compra e venda parcelada é muito comum. Nossa senhora, eu direto e reto compro coisa na internet e parcelo em 12 vezes. O Ricardo falou que não é tão comum assim. Pois é, eu não quis dizer que seja algo raríssimo, né? A compra e venda ser de execução futura. Não é raríssimo, mas pensa bem, para cada compra que você fez com pagamento parcelado, para cada venda que você fez em que o bem que você tinha que entregar, você entregou 60, 90 dias depois. Veja quantas outras compras e vendas você fez de execução imediata. São tantas que você não consegue nem lembrar. Se eu pedir para você rapidamente lembrar aqui quantas compras e vendas de execução imediata você fez nas últimas 24 horas, se você tiver que me responder rápido, você não vai conseguir lembrar de todas. Porque são muitas. É a borracha que você compra na papelaria, é o refrigerante que você compra na padaria, é o almoço que você comprou no restaurante, é um jornal que você comprou na banca. Ao longo de 24 horas, você pode chegar a uma dezena de compras e vendas de execução imediata. Então, mesmo quem todo mês aí entra lá na internet, faz uma compra para pagar em 12 vezes, né? Ou seja, uma vez por mês, pelo menos, faz uma compra e venda para execução continuada, no dia de que você fez a compra de execução continuada, eu te garanto que você fez pelo menos 3 ou 4 compras de execução imediata. Se for considerar um mês, então, muito mais. Então, no volume de compras e vendas que são celebradas, a grande maioria são de execução imediata. Existe uma certa frequência de compras e vendas de execução futura, seja na modalidade execução continuada ou na modalidade execução diferida, mas é um universo muito menor do que o universo das outras compras e vendas de execução imediata. A diferença aqui, né, a importância prática da gente saber se um contrato tem uma execução de uma forma ou de outra, se ele se entra em uma categoria ou em outra, é o que eu inclusive já mencionei no início, é a importância prática de todas essas classificações. Certas regras a lei prevê expressamente só se aplicarem a certos tipos de contrato. Então a gente vai ver, por exemplo, nas regras sobre resolução por onerosidade excessiva, o código mencionar claramente que aquela é uma condição legal que só se aplica aos contratos de execução futura. Então você precisa saber o que é um contrato de execução futura. O meu contrato de aluguel, ele é um contrato de execução futura? A compra e venda que eu acabei de fazer e que eu tenho que cumprir amanhã, então execução imediata, né? Será que dá para eu usar essa regra legal? Não, se ela está restrita aos contratos de execução futura, não dá para eu aplicar uma compra que eu fiz ontem e que eu tenho que pagar hoje. Se eu fiz ontem e tenho que pagar hoje, essa é uma compra e venda de execução imediata. Mas eu vou poder usar essa regra da resolução por onerosidade excessiva naquela compra e venda que eu previ o pagamento em 60 parcelas, por exemplo. Então, reforçando esse lembrete, porque essa explicação ficou lá no início, mas esse estudo da classificação às vezes parece só um esforço teórico,
parece só coisa de doutrinador que não tinha o que fazer, então ele começa a classificar os contratos só para passar o tempo, mas não é verdade. Tem uma grande aplicação prática, porque vira e mexe você vai se deparar com uma regra de lei, ou às vezes até uma cláusula do contrato mesmo, mencionando alguma norma para uma condição de um contrato classificado de determinada maneira. A modalidade classificatória está mencionada ali naquele texto e você precisa saber o que aquilo significa. Agora, por exemplo, a partir dessa classificação, quando você lê o código, a regra da resolução por onerosidade excessiva, e ler lá que aquilo só se aplica a contrato de execução futura, você já sabe agora do que esse artigo está falando. Beleza, e a última classificação que eu vou comentar aqui, como eu disse, eu elenquei as principais, eu reuni as principais categorias para trazer aqui para vocês, aquelas em que há um consenso doutrinário e aquelas que são mais usadas pelo legislador. A gente precisa ver a diferenciação dos contratos quanto à amplitude de negociação entre os contratantes. Veja, e aqui a análise não é nem da negociação que efetivamente aconteceu, mas do potencial de negociação que aquele tipo de contrato permite. Por que eu digo isso? Porque existem contratos que são classicamente contratos que admitem uma negociação muito ampla, mas no qual eu me deparo com um contratante muito rigoroso que não cede muito aos interesses dele. Pode acontecer, então, que eu celebre um contrato sem ter convencido a outra parte de quase nada que eu queria convencer. Mas não é o que eu consegui da outra parte que vai fazer o contrato ser classificado nessas categorias que eu vou dizer. Mas abstratamente, aquele tipo de contratação permite potencialmente negociações variadas, ou não, nem mesmo abstratamente essa possibilidade existe. Bom, vejam, a compra e venda, sobretudo compra e venda entre conhecidos, entre vizinhos, ou seja, compras e vendas fora da relação de consumo, normalmente são contratos que abstratamente, potencialmente, permitem uma negociação bem ampla. Comprador e vendedor vão entrar em contato e um vai oferecer para o outro ali o que acha que é interessante, um vai pedir para o outro aquilo que faz questão. Eventualmente eu posso, então, ver um anúncio de um carro usado sendo vendido, vou procurar a pessoa que está vendendo, vou comprar diretamente dele, então não é uma venda no âmbito de uma relação de consumo, é uma venda feita com base no Código Civil mesmo. E ali, potencialmente, eu posso negociar quase tudo naquele contrato. Não significa que eu vou conseguir convencer o vendedor de tudo que eu quero. O vendedor diz que me oferece aquele carro por R$30 mil, por exemplo, ele quer pagamento à vista em dinheiro, ele vai entregar o carro só depois do pagamento. Eu quero pagar 25 parcelado e já quero sair com o carro antes de pagar a segunda parcela. Então, quer dizer, o que eu quero está bem diferente do que o vendedor quer. Potencialmente, é possível, né, há um espaço para que um convença o outro, não existe? Na hora que esse contrato for realmente celebrado, talvez eu, por exemplo, não consiga convencer o comprador de nada, talvez eu ceda a tudo que ele almeja e o contrato seja totalmente do jeito que o vendedor queria. Mas como eu disse, como eu tenho insistido, não é como eu fiz o contrato que importa, mas como que, abstratamente, aquele tipo de negociação se daria. E se eu vejo um anúncio de um carro usado no jornal, e eu vou, então, negociar diretamente com o atual proprietário, uma negociação de direito civil fora da relação de consumo, esse é um contrato que a negociação é potencialmente ampla. Nada impede, a princípio, né, que se eu tiver bons argumentos, eu vou convencer o vendedor. E talvez eu ofereça inicialmente as minhas condições, ele não se interesse, mas se eu for melhorando e oferecendo outras vantagens para ele, talvez ele ceda, né, ao meu interesse. Enfim, é possível que as partes negociem tudo que vai girar em torno daquele contrato. Quando a gente está diante de uma negociação com esse potencial, a gente vai classificar esse contrato como paritário. Agora, há contratos
vejam bem, em que simplesmente não existe esse espaço de negociação. Não é porque o outro contratante é rigoroso, não é porque o outro contratante é sistemático, é porque o contexto da oferta daquele contrato realmente não permite isso. Por exemplo, fornecimento de energia elétrica para sua casa. Você construiu uma casa, agora você quer colocar energia elétrica nela, você vai procurar a fornecedora de energia elétrica da sua cidade e ela não vai abrir negociação com você. Fornecedora de energia elétrica, ela tem os pacotes prontos de oferta de fornecimento e você simplesmente adere a um deles. E não adianta você chegar, olha, não, mas vamos negociar aqui um contrato que seja bom para a gente. A empresa de fornecimento não vai abrir esse espaço de negociação. Neste caso, neste exemplo específico, as empresas de fornecimento fazem isso porque elas têm uma oferta em massa. Elas prestam serviço para milhões de pessoas. Então, se ela ficar negociando com um por um, primeiro que ela vai gastar um tempo enorme para fechar esses contratos e vai ter um custo gigantesco para gerenciar todos eles, porque cada contrato vai ser de um jeito. Então, essa empresa, para atender milhões de pessoas ao mesmo tempo, ela precisa uniformizar a sua oferta. Então, ela pensa, olha, eu vou oferecer 2 ou 3 opções aqui de oferta dos meus serviços e ponto final, é isso. Quem quiser vai escolher entre uma dessas opções e acabou. Eu não tenho condição de abrir negociação com todo mundo. Então, ou a pessoa topa esses modelos de fornecimento, ou não tem jeito, não tem como atendê-la. Nesse caso, em que nem potencialmente, nem abstratamente vai haver um espaço de negociação, a gente está diante de um contrato chamado de adesão. E o nome, claro, a adesão aqui é meramente metafórico, ninguém vai ficar grudado no contrato, né? Mas a ideia é essa, de que você, a única escolha que você tem ali é contratar ou não, aderir à proposta padronizada ou não. Eventualmente, a outra parte vai te oferecer diferentes modelos aos quais você pode aderir, né? Fornecedor de TV a cabo tem disso também, tem diferentes planos aqui, mas assim, não passa de 4. Tem 4 modelos aqui de pacote de canais, você escolhe um deles. Concessionária de telefonia. Tem aqui 4 opções de plano para você, mas também não vai variar muito disso. Então, eventualmente, a outra parte te oferece algumas opções, mas assim, são opções que estão prontas. É só uma variedade ali, inclusive para interesse do contratante de atingir o maior público consumidor, que ele faz isso. Não é porque ele está querendo te dar uma margem maior de liberdade, não. É porque ele quer atender a diferentes perfis de consumo. Então, ele monta pacotes de fornecimento em torno dos quais ele não negocia. Então, você vê ali a sua necessidade, mais ou menos, vê o pacote que chega mais próximo da sua necessidade e adere a ele. E aí você consegue negociar alguns detalhes muito secundários, por exemplo, o dia de pagamento. A empresa vira e fala, você pode pagar dia 5, dia 12 ou dia 20. O que você quer pagar? O dia 30. Eu quero pagar dia 5. Mas não muito mais do que isso você vai negociar. Vejam, toda a essência do contrato, ela está sendo oferecida padronizada para você. A gente está diante de um contrato de adesão que vai encontrar regras próprias para ele. O Código Civil reserva alguns artigos estabelecendo como que os contratos de adesão têm que ser interpretados. Obviamente, uma interpretação favorável ao aderente, porque ele não teve condição nem de conversar sobre alternativas àquela oferta, ele só teve que aderir. Então, se aquele contrato de adesão traz algumas cláusulas um pouco ambíguas, o ofertante é que tem que arcar com o peso disso. Se o ofertante que bolou as condições do contrato e meio que impôs, né, no bom sentido, porque não houve coação aqui, mas ele que não abriu margem ali de conversa sobre aquelas cláusulas, se elas foram mal feitas e mal redigidas, o ofertante é que tem que sofrer o peso disso, a interpretação tem que ser favorável ao aderente. Agora, num contrato paritário, em que as partes potencialmente tiveram ampla espaço para negociação, talvez a negociação nem se desenvolveu muito, nem foi muito bem sucedida, mas havia espaço para isso, aí a interpretação, pelas próprias partes, pelos profissionais do direito, pelo judiciário,
Já tem que ser uma interpretação que leve em conta outros contextos para se aferir qual é o melhor caminho. Então, faz muita diferença você estar num contrato paritário ou de adesão, faz muita diferença interpretar um contrato se ele é de uma categoria ou outra, porque até os próprios critérios interpretativos não são os mesmos num caso e em outro. Beleza, pessoal? Então, fico por aqui. Os critérios classificatórios que eu queria trazer para vocês foram esses. Espero que essa gravação tenha os ajudado a entender um pouco mais do universo contratual. Agradeço a atenção e a gente volta em outros vídeos falando de outros assuntos desse tema. Valeu? Obrigado, até mais.